Então vamos à palavra. Hoje nós vamos meditar um pouco. Eu anotei aqui o título: O que é ser evangélico? O que é ser evangélico? Hoje em dia, parece que isso aí virou tipo assim, um chavão, um modismo, talvez uma estampa de cobertura para alguns. O que é ser evangélico? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Porque, para nós respondermos o que é ser evangélico, nós temos que saber o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Evangelho de Lucas 4, a partir do 16, amém? Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Deus, fala com o teu povo. Como foi dito aqui, Pai, nós somos apenas instrumento das tuas mãos, mas quem ministra verdadeiramente a palavra é o Senhor. Fala com o teu povo, nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Então, eu quando estava lá no sistema prisional, às vezes nós íamos visitar os cárceres, porque eu era daqueles que ia lá visitar os cárceres, e às vezes a gente saía perguntando. E talvez, se você hoje visitar uma cadeia, um cárcere, e perguntar, talvez a maioria das pessoas que estejam ali vão dizer: eu sou evangélico, ou a minha família é evangélica. E quando você anda por aí, muitos se auto-intitulam evangélicos, mas assim, os testemunhos que a gente tem visto por aí, são, de certa maneira, muito preocupantes. Portanto, parece que virou assim um rótulo, uma câmara de proteção, e não tem sido muito bem explicado essa questão do que é ser evangélico. Na minha época era crente. Você é crente? Aí o outro dizia: eu sou crente. Lá mais para trás era no caminho. Você é do caminho? Mas agora criou-se essa expressão, e talvez seja o segmento religioso que mais cresça no Brasil. Agora, a contradição é: quanto mais o segmento evangélico cresce no Brasil, parece que as coisas não estão indo tão bem como deveriam ir. Então Deus falou comigo esse final de semana, principalmente a partir de um dia que eu participei aí, durante a semana passada, de um programa, talvez o programa de maior audiência aqui em Goiás, evangélico, numa emissora evangélica. Eu saí de lá assim, muito reflexivo, e Deus falou comigo no meu coração: ministra para o meu povo, o que é ser evangélico, o que é evangélico, ou o que é
o evangelho além do evangeliquez. E Deus me levou aqui esse texto. Indo para Nazaré, vou ler novamente, você acompanha, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, onde, como era de costume. Nós estivemos lá em Israel, lá em Nazaré, aí tem as sinagogas, e nas sinagogas normalmente são postos os rolos, os pergaminhos dos livros, e foi nessa condição que Jesus entrou ali na sua primeira manifestação pública, a primeira vez em que Jesus, ele publicamente assume a sua posição como o Messias, o Filho do Deus vivo. E ele vai e lhe é entregue o livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, e ele achou o lugar, ele vai e procura o lugar em que estava escrito a profecia de Isaías sobre o Messias. E ele diz assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, e pelo que ele me ungiu para evangelizar. Então, irmãos, a primeira coisa, o evangelho é uma boa nova de salvação. Mas o que é estonteante e assombrosamente magnífico é que o evangelho é simples. O evangelho é muito singelo. O evangelho é uma boa nova de salvação. E ele é muito simples. Eu me lembro da minha mãe. Minha mãe era analfabeta, ela não sabia ler, ela aprendeu algumas coisinhas, ela me contava, escrevendo assim, com uma pedra no chão, porque a pobreza era extrema, a pobreza era muito grande no ambiente em que ela foi criada, lá no interior do Nordeste, e acendia-se ali uma lamparina, no pequeno momento que tinha um tempo, ela ia aprendendo alguma coisa. Mas eu nunca vi uma pessoa tão letrada e que tinha um discernimento tão transcendente a respeito da palavra de Deus. Porque o evangelho, ele nos dá a condição de entender coisas maravilhosas. E uma mulher que foi criada e que trabalhava quebrando coco, babaçu, lá no interior do Maranhão, ela lia a Bíblia com uma erudição incomparável. E era de uma sabedoria, uma inteligência emocional que admirava a todos. E ela recebia a palavra e nos transmitia com uma lucidez impressionante. Mas é porque o evangelho é assim. O evangelho é simples, o evangelho é singelo. E olha, quando Jesus lê a profecia sobre ele próprio, que ele assume publicamente em Nazaré a sua posição de Messias, preste atenção aqui, igreja, vejam os destinatários preferenciais do evangelho do Senhor, quando ele diz: e o Espírito do Senhor que está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres. O evangelho é para os pobres no sentido daqueles que têm o coração contrito e quebrantado, para aqueles que recepcionam a palavra de Deus com humildade de coração. Esses são os destinatários do evangelho. Na abertura do culto, o pastor dizia que ele orava ali na antessala, antes de vir para cá, para que a palavra do evangelho alcançasse corações contritos diante do Senhor. Então o evangelho é para os pobres. E isso deixa
estonteante o mundo. O Evangelho, irmãos, é para a proclamação da libertação aos cativos. Aqueles que são cativos do pecado, o Evangelho veio para libertação dos cativos. O Evangelho foi destinado para restaurar a visão daqueles que não têm visão além do olho natural. O Evangelho dá um discernimento, uma visão, uma clareza além das vistas orgânicas. Esses que se colocam assim, recebem a visão das suas vistas. E veio para pôr em liberdade os oprimidos, aqueles que estão opressos de espírito. Irmãos, quando nós entrávamos naqueles presídios e que nós anunciávamos a palavra de Deus, nós víamos brutamontes humanos se transformando e derretendo em lágrimas diante do poder transformador do Evangelho de Deus. É para isso que o Evangelho existe. Oh, aleluias! E para apregoar o ano aceitável do Senhor Jesus está voltando. Te prepara, Israel, para te encontrar com o teu Deus. A igreja está posta para anunciar: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Arrependam-se, arrependam-se, porque Jesus está voltando. Aleluias! Agora, pastor Colismar, meu pastor e amigo, esse Evangelho que ungiu o Cristo por Deus para os pobres, para os humildes, para os cativos e para os oprimidos, ele é, pastor, insuportável para os arrogantes. Os arrogantes não suportam a luz do Evangelho de Cristo. Os arrogantes, os orgulhosos, os presunçosos, os vaidosos, o coração de Deus abomina, e o Evangelho faz ofuscar as suas visões deturpadas pelas coisas deste mundo tenebroso. Ó igreja do Senhor, olhos altivos, corações presunçosos, não suportam o Evangelho de Cristo. Não suportam a beleza do Evangelho. Só aqueles que se humilham, só aqueles que se quebrantam, só aqueles que recepcionam a palavra com humildade, com pobreza de espírito, verão a Deus. Oh, Jesus! E tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios, mas começaram a inquirir, começaram a perguntar, deixaram as suas mentes se dominarem e começaram a dizer assim: uai, esse aí não é
filho de Maria e de José? Esse aí que está falando, que está se proclamando o cumprimento da promessa, ele não é filho aí do carpinteiro? Ele não mora aqui na nossa aldeia? Não é filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Se tu és o Messias, desce da cruz. Se tu és o Messias, salva-te a ti mesmo. Se tu és o médico, cura-te a ti mesmo. Começaram a inquirir quando ele autoproclama o Evangelho de Deus. Ouvimos que ter se dado muita coisa em Cafarnaum, faz também aqui na terra. Sabe por quê? Porque os milagres começaram a acontecer em Cafarnaum, porque ali na aldeia de Cafarnaum, a fé era mais receptiva. Oh, irmãos, e prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Eu tenho essa afirmação aqui de Jesus como paradigmática. O profeta, ele pouco tem valor na sua própria terra. Ele próprio tem valor, às vezes, na sua casa. Ele pouco tem valor, às vezes, na sua aldeia. Mas isso é o próprio Cristo que está falando. Na verdade, eu vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. E havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e a nenhum deles foi purificado, senão o general Naamã. Agora como muda a situação, irmãos, preste atenção aqui. Olha como toda a situação muda, e vejam como o Evangelho, ele ofusca, ele é odiado pelos vaidosos. E todos na sinagoga, todos ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Quando o Evangelho é pregado, os pobres recebem bem, os pobres de espírito, mas os ricos, os opulentos e os presunçosos se enchem de ira, comichão no ouvido, e não aceitam a palavra do Senhor, porque querem ouvir aquilo que lhes massageia a alma, querem ouvir aquilo que lhes agrada. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é aquilo que Deus quer falar, quando falar e como falar. É Ele quem fala, é Ele quem ministra, é a palavra do Senhor, sem nenhuma vírgula a menos, sem nenhum tio a menos, porque a palavra de Deus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor diz à igreja. Estamos transformando o Evangelho de Cristo num sonrisal, num pastelão, para agradar presunçosos e vaidosos, enquanto que o verdadeiro Evangelho de Cristo é: arrependam-se, arrependam-se e creiam no Evangelho. Ei, Jesus! E tendo ouvido essas coisas, se encheram de ira. Irmãos, anote aí, o Evangelho é insuportável para os religiosos. Eu vou repetir com muita calma, para que você possa ouvir e entender. O religioso, o piegas, o carola, não
suporta o Evangelho de Cristo. Oh, oh, grande Deus, o Evangelho é insuportável para os vaidosos religiosos. E levantando-se, expulsaram-no da sua cidade, da sua aldeia, onde foi criado, onde moravam seus parentes. O expulsaram da aldeia e levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem para baixo. Nós estivemos lá, né, pastor, naquele lugar. Tem um monte, aí você chega, tem até um lugar para você tomar uma água, alguma coisa. E depois tem um outro monte mais alto. Aí lá está registrado, foi aqui que a aldeia se irou contra a palavra do Evangelho, e levaram Jesus para os precipitar de lá. Mas aí naquele momento, ele se retirou, ele se tornou invisível diante deles, e partiu para outro lugar. Terceira coisa que nós temos que entender sobre o Evangelho, é que o Evangelho estabelece, firma, concretiza a autoridade de Jesus Cristo. O Evangelho, irmãos, é a afirmação categórica da palavra de Jesus, e a síntese sumular do Evangelho é o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Irmãos, prestem atenção aqui. A autoridade suprema de Cristo, como aquele que tem a supremacia para a interpretação das Escrituras, é Jesus Cristo. Você sabe o que é a diferença de Escritura para o Evangelho? Escritura é como se fosse toda a Bíblia, e o Evangelho é onde se anuncia Jesus Cristo como Senhor. Aqui em Mateus, aleluias, quando ele começa a pregar o Evangelho, quando ele começa a falar do Evangelho, ele começa dizendo as bem-aventuranças. Mas vejam bem, preste atenção, quem são os bem-aventurados? Os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vós, quando vos injuriarem, quando os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exaltai, porque vocês estão sendo porta-vozes do Evangelho de Jesus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aí ele começa a pregar, aí ele começa a usar um termo que é muito claro, quando ele se coloca como, eu chamo de a Torá de fogo, como a chave hermenêutica. Quando você tem dúvida, você vai procurar a interpretação em Jesus. É em Jesus que você encontra todas as respostas,
todas as indagações que você queira, você vai encontrar as respostas nele. Sabe por quê? Porque só ele pôde dizer assim: eu não vim abolir a lei, antes eu vim cumpri-la. E também é só ele que pode dizer assim, irmãos: ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Irmãos, só Jesus tem autoridade para dizer o que ele disse. Só Jesus possui a soberania interpretativa da Torá para dizer: ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo, porque eu tenho toda a autoridade para dizer. Porque eu cumpri toda a lei. Ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas qualquer te que ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Irmãos, aqui está falando um homem que acreditava em determinadas posições até o dia em que Jesus começou a falar com ele, a provocá-lo a ponto dele entender esse evangelho. Se você é ofendido, não levante a mão contra essa ofensa. Quem não entende isso, não entende o evangelho de Cristo. É duro, é difícil de entender, é difícil dar a outra face, mas Jesus Cristo tem a autoridade de dizer: ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. O evangelho é a contramão do mundo, é a antítese do mundo. O mundo caminha para um lado, o evangelho caminha para outro. Sabe por que eu estou pregando sobre isso, irmãos? Porque eu estou vendo a igreja brasileira caminhar exatamente para o mundo, para a defesa das propostas do mundo, para os desejos da coisa do mundo, enfiada na política do mundo. O evangelho é a contramão do mundo, onde o fraco é forte, quem dá recebe, quem perde ganha, e quem morre vive. Abra aí para nós terminarmos, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a partir do 18. Certamente a palavra da cruz é loucura, porque tudo isso que nós estamos pregando aqui é loucura, loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Eu me lembro que um dia, um grande amigo meu, um médico, político famoso, ele me pedia para eu explicar algumas coisas da Bíblia para ele. Eu entreguei a Bíblia de presente e conversava com ele tentando discipulá-lo. Aí depois, alguns dias depois, ele me procurou, Vanessa. Ele disse: isso é coisa de doido, isso é uma loucura total. Eu disse: é isso mesmo, é loucura, mas na hora que essa loucura te tomar, você vai entrar na metanoia, na transformação completa e absoluta da sua vida. Destruirei, ele leu justamente isso aqui, mas destruirei a sabedoria dos sábios. O que é isso?
a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu. Portanto, você não consegue apresentar o Evangelho pela sabedoria humana. As armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais em Deus, para mudar e transformar fortalezas e sofismas. Oh Deus, quem não entende isso, nunca entendeu o Evangelho, nunca compreendeu nada do Evangelho. Oh Deus, porque na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aí ele ainda diz mais: reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Dois, 6, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e o revelou em espírito, pelo poder do Evangelho, aleluia, todas as profundezas de Deus. Oh, glórias a Deus. O Evangelho é o senhorio de Cristo, é o senhorio absoluto de Cristo. Primeiro discurso do apóstolo Pedro em Jerusalém, está lá em Atos, capítulo 2, versículo 36, ele diz assim: estejam bem certos, toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo absoluto. O Evangelho é o senhorio de Cristo. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, para salvar todo aquele que nele crê, seja judeu ou seja grego, porque o Evangelho se faz de fé em fé, como está escrito, e o justo viverá por... Aleluia. O Evangelho
é para quem atende ao convite de Cristo. Jesus Cristo diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos tomai sobre mim o meu, e aprendei de mim o quê? Que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim a humildade, aprendei de mim a mansidão, aprendei de mim para que vocês possam achar descanso para as vossas almas. Ser evangélico é ser seguidor de Jesus. Você é seguidor de Jesus? Você está apto, está pronto para negar o mundo e as coisas do mundo e seguir Jesus? Aleluia. Então se coloque em pé, que eu quero orar por você. Vinde a mim. Vinde a mim. Irmãos, eu fico assim impressionado como a singeleza do Evangelho não consegue ser aceita por algumas pessoas que têm o coração empedernido pelo orgulho e pela vaidade, mas que consegue penetrar em outros corações que se humilham, que se quebrantam, que se colocam diante de Deus com esse espírito de humildade e de quebrantamento. É impressionante. E há muitas pessoas sofrendo. Hoje eu estava vendo as notícias dos jornais. A ansiedade está batendo todos os recordes da face da terra. As pessoas estão morrendo por ansiedade. Todas essas doenças psicossomáticas que somatizam das emoções e alcançam o corpo e a alma, está arrastando milhares e milhares e milhões de pessoas. Aqueles que não são, enfiam nas drogas, se enfiam nos comprimidos psicotrópicos e nos barbitúricos, porque as pessoas se afastam de Jesus e da palavra do Evangelho e não conseguem recepcionar a palavra da cruz. Oh, igreja, te prepara para encontrar com teu Senhor. Os hospitais superlotados, as clínicas de tratamento terapêutico superlotadas, as cadeias superlotadas, lugares que cabem 4 pessoas, tem 50, 60 pessoas se amontoando nos cárceres. Nunca se matou tanto, a polícia nunca teve tanto enfrentamento de morte quanto hoje em dia. Só hoje lá numa cidade aí morreram quase 30 em confrontos com a polícia. Os pais não conseguem o coração dos filhos. Os filhos não se convertem ao coração aos pais. Há muita rebeldia, esquizofrenia e doenças, porque os corações não se abrem para o Evangelho. E um falso evangelho está sendo pregado por aí. Falsos pastores, falsos mestres, engodando os corações, pregando uma mensagem que não muda, que não transforma e que não traz vida. Essa é a verdade, essa é a mais pura verdade, igreja. O Evangelho só alcança os corações humildes, e o Espírito
do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres. Jesus conta uma história sobre os últimos dias, que o homem preparou uma grande festa e chamou muitas pessoas para o casamento do seu filho, e muitos não atenderam o convite, e quase todos não vieram para prestigiar o noivo, não apareceu. E aí, aquele dono da festa, aquele senhor, ele manda sair nas ruas, e ele diz assim: vai pelas vilas, vai pelos guetos, porque está chegando o dia do casamento. Sai aí como louco, procurando, convida os aleijados, os coxos, os pobres, os miseráveis, para vir à festa, porque eu quero a minha casa cheia. Oh Deus, nós estamos chegando sim, ó Pai, nos últimos dias, ó Pai. Ó Deus, abre o entendimento do teu povo, porque o Evangelho, quando ele apaixona, ele também faz com que aquele do coração apaixonado saia por aí a anunciar para os outros, levar a tua palavra, visitar os enfermos, os coxos, os que perderam a visão celestial. Ó Deus, aqueles que estão opressos pelo pecado e pela apostasia que reina neste século. Ó Deus querido, não deixa, Pai, que nós nos esfriemos como um clube de serviço, Pai. Ó Deus Santo, ó Deus Santo, ó Deus, não somos um clube de serviço, somos portadores e anunciadores do Evangelho transformador, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. A começar das casas, ó Pai, a começar da frieza das camas, ó Deus. Ah, Deus, a começar da indiferença, Pai. Oh, meu Pai, faz essa obra. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. E a igreja diz...